O que é destaque nesta sexta-feira? BMW vai fabricar motocicletas no Polo Industrial de Manaus, anuncia governador na reunião do CODAN. É neste sábado o dia D de vacinação contra a gripe. Agências da Caixa em Manaus abrem neste sábado para pagamento de contas inativas do FGTS. Ministério Público Federal recomenda medidas aos governos federal, estadual e municipal para atendimento aos venezuelanos em Manaus. 60 mulheres poderão ser beneficiadas com o induto do Dia das Mães no Amazonas. Marqueteiro diz que Dilma o aconselhou a ficar fora do país por causa da Lava Jato e que Lula sabia tudo sobre Caixa 2. Papa vai ao Santuário de Fátima nesta manhã, em meio a rigorosas medidas de segurança do governo português que teme atentado terrorista. Homem é encontrado crivado de balas nas matas do Distrito Industrial. Noite e madrugada violenta com 3 execuções. 2 homens foram mortos no Tancredo Neves e a Cidade de Deus e outro no Cacau Pirira. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. Sol com algumas nuvens. 5 milímetros de chuva. Temperatura máxima de 32 graus. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Climatempo. A temperatura neste início de manhã é de 25 graus e a umidade do ar 94%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 12 de maio, é o 132º dia do ano. Faltam 233 para acabar 2017. Dia dos Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio. É também o dia do islamismo, o dia mundial da fibromialgia e o dia mundial do enfermeiro. Rio Negro sobe mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 65 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada amanhecem operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1551, em Lima, é fundada a primeira Universidade da América, a Universidade Nacional Maior de São Marcos. Em 1888, Câmara Federal do Brasil aprova a Lei Áurea, abolição dos escravos, com 9 votos contrários. 1982, João Paulo II escapa de atentado em Portugal. 2008, terremoto na China com epicentro na província de Sichuan resulta na morte de 70 mil pessoas na China. 2016, Dilma Rousseff é afastada da presidência do Brasil pelo Senado dentro do processo de impeachment. Michel Temer assume o cargo em caráter interino e hoje ele completa 1 ano de governo. 5:49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. 3 detentos da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, na 7 de setembro, tentaram fugir da unidade ontem à noite. A Polícia Militar foi acionada. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, os internos cerraram as grades de uma das celas, mas foram capturados pela equipe de plantão da SEAP ainda na área interna da unidade. Esta é a segunda ocorrência com presos na cadeia Vidal Pessoa nesta semana. Os casos são registrados às vésperas da transferência dos presos e desativação da cadeia pública que deve ocorrer até o dia 15 de maio. Trânsito muito complicado ontem nas ruas de Manaus, na Avenida André Araújo, a Paraíba também e principalmente na área também aqui do T1. Eu vou conversar com o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, muita confusão no trânsito ontem, pista que cede, são buracos que são abertos e também adutoras que rompem. O que está acontecendo na cidade, Peregrini? Pois é, pelo Paulo Guerra, esses problemas pontuais aí deixaram a cidade com o trânsito muito complicado. Quem teve ontem o desprazer de dirigir ali no quadrilátero da bairro de São Francisco, ali saindo também pelo bairro do Aleixo, chegando na Paraíba, teve muita dificuldade. Manaus Trans agiu no local, colocando seus agentes a fim de dar mais fluidez nos locais onde aconteceram esses problemas, Paulo. Mas a boa notícia que a gente pode colocar nesse momento é que agora há pouco, Paulo, há cerca de 20 minutinhos atrás, liberada a Avenida Constantino Nery, ali próximo ao T1, né? O Manaus Trans estava com interrupção no trânsito lá nesse momento, mas acaba de ser liberado, viu, Paulo? Você me pedia essas informações agora pela manhã na nossa primeira reunião de pauta e eu te passo agora para você e nossos ouvintes que a Constantino Nery, a partir de agora, liberada no trecho que dá acesso ao centro da cidade. Muito bem, Paulo.
Paulo, lá na outra questão, na Humberto Calderaro, Paulo, ali nas proximidades do viaduto, onde nós também temos um problema, até o presente momento as obras continuam. Entretanto, das 3 faixas que o condutor podia, né, ter à sua disposição, agora só 2 faixas à disposição do condutor nesse momento. Não está interrompida totalmente, mas uma faixa sim está destinada aí a obras e as outras 2 estão fluidez nesse momento também na Humberto Calderaro. E a Constantino Nery, que estava completamente obstruída, a partir de agora liberada, Paulo. Um problema dentro do T1 aconteceu ontem e um trabalho teve que ser realizado no local, também causando muitos problemas ao tráfego. E aí na Paraíba, Pellegrini, o que está acontecendo é o asfaltamento do local onde foi feito o reparo. Muito bem, Paulo, muito bem colocado, é isso mesmo. Então tá aí já colocado. Ontem os ônibus tinham que ficar por fora do terminal e passar por apenas aquela faixa da Constantino Nery. Agora já está tudo tranquilo, e também agora aí na Paraíba 2 faixas liberadas para o condutor fazer o seu trajeto. A gente sabe que não é isso. Mandar um agente de trânsito para a rua para dizer, vá lá só para multar. Ontem, entre a Franco de Sá, quando saía da Franco de Sá para a André Araújo e com destino, os carros que trafegavam com destino à zona leste da cidade, bairro do Japim, tiveram muitas dificuldades. O trânsito muito complicado em função do problema na rua Paraíba. Aquele engarrafamento enorme que aconteceu. 3 agentes de trânsito em 3 semáforos ali da André Araújo. Tinham 3 agentes de trânsito, um em cada semáforo. Agora você me pergunta o que eles faziam lá, e eu estive no local. Todos de cabeça baixa, com seus telefones celulares. Passava alguém, ele ficava de cabeça baixa e naturalmente multando. Todos 3, nos 3 semáforos. Não fizeram nada, não orientaram, não deram fluidez ao tráfego. Isso é um verdadeiro absurdo. Às vezes Manaus é tratada como cidade de interior, onde existem 50 carros e o tráfego flui ali mais ou menos. E é lamentável que isso aconteça. A gente sempre tem reclamado desse tipo de ação. Ao invés de orientar o trânsito, não, vai multar. O negócio é multar. É lamentável o que aconteceu ontem na André Araújo, Pellegrini. Pois é, Paulo, logo justamente na hora lá, né, de toda aquela problemática, eu não passei no local nessa hora do coisa, eu estava nessa hora do problema na Paraíba, eu estava passando pela Constantino Nery e senti o problema lá naquela área, Paulo. Realmente, a situação do trânsito ontem ficou muito complicada na cidade. Roberto Pellegrini, tivemos 3 execuções, daqui a pouco você vai contar detalhes. Uma foi do Cacau Pereira, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e foi às 21h30. Um rapaz de apenas 18 anos de idade acabou perdendo a vida num possível acerto de conta. Ele levou 3 tiros lá na área do Cacau Pereira. Isso era por volta de 21h30. Outros 2 homens foram executados no Tanqueiro do Neves e na Cidade de Deus, e o Pellegrini vai trazer detalhes daqui a pouco no noticiário policial. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, a gente vai trazer sim, Paulo, dizendo também, ainda falando de Iranduba, Paulo Guerra, o J-Rai noticiou aqui no Jornal da Manhã, com muito brilhantismo por sinal, o atropelamento do garoto Wilder Vander Diebe Cantuária, de apenas 6 anos de idade. Nesse acidente, Paulo, pai e filho estavam indo para a igreja numa bicicleta, quando um carro em alta velocidade, uma Montana vermelha de placa OAC 3860, atropelou os 2. O garoto morreu na hora. O pai continua internado em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. O detalhe, Paulo, mesmo com a placa identificada, com testemunha vendo a gente pode até colocar como crime devido à velocidade da Montana, até agora o condutor não foi identificado. Repetimos aí, a placa para a polícia, para o Detran e todas as autoridades de direito, uma Montana vermelha, placa OAC 3860. Essa Montana, dirigida por um condutor ainda não identificado, atropelou e matou uma criança de 6 anos. O pai continua internado em estado grave. A placa do carro, OAC 3860, uma Montana vermelha, Paulo Guerra. Tá bom, Pellegrini, vamos esperar que providências sejam tomadas para que esse condutor seja punido.
Paulo, daqui a pouco a gente deve também aumentar a nossa lista no Instituto Médico Legal. Nós estamos levantando a informação, já temos a confirmação de que houve um acidente grave envolvendo o ônibus do transporte coletivo e um mototáxi no bairro de Santo Agostinho, no cruzamento da Avenida Rio Negro com a estrada da Ponta Negra. Avenida Rio Negro, aquela principal de Santo Agostinho, aquela que dá acesso ali, aquele motel famoso. Bem no cruzamento, houve um acidente de trânsito, Paulo Guerra, e as primeiras informações dão conta de que o motoqueiro morreu nesse acidente. Daqui a pouco, mais informações. 5h57. A Orquestra Barroca do Amazonas da Universidade do Estado realizará nesse sábado o primeiro concerto da temporada 2017 do projeto Formação de Plateia, desenvolvido em parceria com a Academia Amazonense de Letras. O concerto é gratuito e ocorrerá a partir das 18 horas na sede da Academia Amazonense de Letras, na Ramos Ferreira. Uma venda de imóvel acordada em audiência realizada na 8ª Vara do Trabalho de Manaus pôs fim à ação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos em face da empresa Metan Componentes da Amazônia. A venda do imóvel e de outros bens de propriedade da reclamada no valor de R$535 mil vai beneficiar 63 ex-empregados da empresa de componentes. A Metan Componentes da Amazônia executava acabamentos em produtos da empresa Metal Fino da Amazônia, que fornecia os produtos às empresas Motor Honda da Amazônia e Honda Componentes da Amazônia. Conforme petição inicial, ajuizada em dezembro de 2014, a reclamada encerrou suas atividades após o fim do contrato de prestação de serviços, deixando todos os funcionários sem receberem suas verbas rescisórias. O EA promove atendimento odontológico gratuito neste sábado. Fabrício Nascimento. A Policlínica Odontológica da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, realiza neste sábado, dia 13, uma triagem para cirurgia bucal avançada. O atendimento será gratuito e serão disponibilizadas 100 vagas a partir das 8 horas da manhã. O atendimento será focado em cirurgia bucal, sendo extrações de dentes inclusos, dente do siso, cirurgias para instalação de próteses, tratamento de cistos e tumores bucais e demais procedimentos cirúrgicos da boca. Para participar da triagem, o paciente precisa levar um documento oficial de identificação. Para os menores de 18 anos, é necessária a presença do seu responsável legal. A Policlínica Odontológica da UEA está localizada na Avenida Castelo Branco, esquina com a Avenida Codajás, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Informações por meio do telefone 3878-7850. Essas e outras notícias você encontra no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. Estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas para cadastro reserva do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Ocidental, período 2017-2018. As inscrições iniciaram na segunda-feira e vão até o dia 26 de maio de 2017. O programa é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAN, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e é direcionado aos alunos de graduação de diversas áreas do conhecimento. Os interessados podem acessar o edital no site da Embrapa Amazônia Ocidental, www.embrapa.br. Repetindo, www.embrapa.br. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Paulo Guerra, depois de nossa matéria levada ao ar no dia 13/4/2017 sobre a questão da falta de segurança, sinalização, iluminação e guardas salva-vidas no balneário Miriti, o vereador Nathanael Nogueira do PSC entrou com um requerimento solicitando medidas preventivas que garantam a segurança dos frequentadores do balneário, já que é grande o fluxo de pessoas do município e visitantes que frequentam aquele local, principalmente nos finais de semana e feriados. A medida requer a presença de guardas salva-vidas e do Corpo de Bombeiros, como relata o vereador. A nossa propositura vem de encontro aos anseios da população com relação ao balneário Miriti, por ser aquele espaço público, o único do município que recebe nos finais de semana uma grande quantidade
de munícipes e de turista que, a partir da inauguração da ponte, vem aumentando a cada final de semana. E, na verdade, nós precisamos adotar, como você bem falou, aquele balneário de infraestrutura adequada, como sinalização, guarda, salva-vidas, com o intuito de preservação das vidas que são preciosas, e nós já temos relato de que somente este ano já foram 2 vidas ceifadas por não ter um guarda salva-vida ali para estar ali preservando a vida dos banhistas. O requerimento foi encaminhado ao prefeito municipal, ao comandante do Corpo de Bombeiros Juliano Wallace, ao secretário municipal de Proteção e Defesa Civil Emerson de Oliveira, com cópia ao secretário municipal de Turismo Lúten Clay Almeida. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h07 em Manaus. O aulão com o tema O Estudo das Probabilidades é uma alternativa a mais para o aluno que busca uma boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O aulão será ministrado neste sábado pelo coordenador do projeto e professor de matemática, Aldemir Malveira. Diferente das edições anteriores, este ano a transmissão acontece além do Centro de Mídias do Estado para todo o interior, como também em tempo real pelo Facebook, www.facebook.com, Centro de Mídias, e no canal do YouTube, www.youtube.com. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, comunica aos 17.298 candidatos que se inscreveram no processo de seleção para os cursos técnicos e de especialização técnica de nível médio, que a prova será aplicada no próximo dia 14, domingo, às 9h, horário de Manaus, do local designado no cartão de confirmação. O candidato deverá chegar ao local de provas com uma hora de antecedência do horário estabelecido, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente, do cartão de confirmação e do documento de identidade original. E a prova terá 3 horas de duração. Nessa edição serão ofertados 4.040 vagas distribuídas em 19 diferentes cursos técnicos e de especialização técnica, que serão realizados na capital e em mais 30 municípios do interior do estado. 2 projetos ambientais começam a ser executados nas escolas de Iranduba e no Lago do Limão, transformadores do Luz para Todos estão sendo furtados. A reportagem é de J. Rai. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de Educação de Iranduba, começou a pôr em prática 2 projetos que estavam agendados desde o início da gestão do prefeito Francisco Gomes em janeiro deste ano. O primeiro é de educação ambiental, que consiste na ministração de palestras nas escolas, como explica o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Raimundo Monteiro. Esse projeto, ele tem um intuito, né, de definir e dar o conceito, né, bem como explicar para todas as crianças em relação ao resíduo sólido, especificamente ao lixo e ao resíduo orgânico, para fazer a compostagem. O segundo projeto, de acordo com José Monteiro, consiste na coleta de óleo de cozinha usado. Todas as escolas do município receberão bombonas para armazenamento do produto, tanto das cozinhas das próprias unidades de ensino, quanto das casas dos alunos e de todos os moradores que desejarem participar do projeto ambiental. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o óleo de cozinha usado que for recolhido vai voltar para as escolas em forma de material de limpeza. Esse óleo vai ser levado para uma empresa de fabricação que vai ser instalada aqui em Iranduba, de produtos de limpeza. O material de limpeza vai ser doado para todas as escolas. Peço, para a população em geral que deposite esse óleo para não jogar na rua. Sabemos que o óleo de cozinha é um óleo que causa grande poluição, principalmente na água. Então aconselho a toda a população levar esse óleo ao ponto de coleta em todas as escolas municipais e estaduais do município de Iranduba. Em tempo, cerca de 20 transformadores de energia elétrica de famílias beneficiárias do programa Luz para Todos já foram furtados do ano passado para cá em um trecho do Lago do Limão, que fica à margem do rio. Segundo uma fonte que pediu para não ser identificada, a comunidade do Laguinho é uma das mais afetadas, pois boa parte dos moradores tem casa lá, mas trabalha em Manaus
e quando chega no fim de semana, o estrago está feito. Roubam transformadores, lâmpadas e até os pertences da casa. Contou o morador, que pede a presença da polícia militar no Lago do Limão e também uma investigação por parte da Polícia Civil para identificar possíveis receptadores dos transformadores furtados da localidade. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:12. Campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e assunto para Thaís Gama. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, realiza de 15 a 18 de maio a campanha estadual de combate ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes com o tema Todos no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Disque 100. A abertura será no próximo dia 15, às 9 horas, no auditório Senador João Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Maripiranga Monteiro, Antiga Recife, número 3950, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, seguido do encontro estadual para avaliação e revisão do Plano Estadual de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. A agenda acontece com o apoio da Fundação de Promoção Social, Secretaria de Estado de Assistência Social, Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e também do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Estas foram as informações da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 6:13 em Manaus. A Caixa Econômica Federal informou por meio de nota que haverá nesse sábado expediente bancário no Amazonas para pagamento exclusivo das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. As agências do estado do Amazonas estarão abertas de 9 às 15 horas para atendimento exclusivo dos trabalhadores com direito ao saque das contas inativas do FGTS. E hoje a Caixa Econômica abre mais cedo com essa finalidade. O governador Davi Almeida e o prefeito de Manaus, Ato Neto, deverão reunir-se hoje. Um dos assuntos da pauta de reunião será a possibilidade da volta do acordo em que o governo do estado concede subsídios fiscais às empresas de transporte coletivo para a redução do preço da passagem de ônibus em Manaus. Ainda hoje o governador também se reunirá com a prefeitura de Parintins, os presidentes dos Bombais, Garantido e Caprichoso, e com os executivos da Coca-Cola para tratar do apoio ao Festival Folclórico de Parintins neste ano. O governador também vai conversar com os prefeitos do interior do estado a partir da próxima semana para dar andamento às ações e assinar ordem de serviço de projetos que precisam de celeridade no estado. Cerca de 60 mulheres dos regimes fechado e semiaberto de Manaus poderão ser beneficiadas com o indulto do Dia das Mães. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, entregou ao Poder Judiciário uma relação com os nomes de internas que atendem ao decreto presidencial que concede indulto especial e comutação de pena às mulheres por conta da data que será comemorada neste domingo, 14 de maio. Uma interna do semiaberto da capital foi a primeira do país a receber o indulto do Dia das Mães. O levantamento realizado apontou que 36 mulheres da unidade prisional semiaberto feminino e 24 mulheres da penitenciária feminina de Manaus contemplam os requisitos para o indulto ou a comutação da pena privada de liberdade. O indulto, que significa o perdão da pena com sua consequente extinção, é regulamentado por um decreto federal da República com base no artigo 84, 12º da Constituição Federal, necessitando de um documento elaborado com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça. O decreto sobre o indulto específico para o Dia das Mães foi publicado no dia 12 de abril de 2017. Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, a consulta realizada pelas duas unidades prisionais seguiu as recomendações feitas no decreto. No dia 5 de maio deste ano, uma interna da unidade prisional semiaberto feminino recebeu do juiz titular da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, a concessão do indulto do Dia das Mães, se tornando a primeira em todo o Brasil a receber o benefício. A interna, que foi presa pelo crime de associação ao tráfico de drogas, deu entrada no sistema prisional em maio
de 2015. O Ministério Público Federal expediu recomendação à Casa Civil da Presidência da República, ao Estado do Amazonas, ao município de Manaus e aos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Social e Agrário, que requer uma série de medidas a serem adotadas de forma articulada para prestar assistência humanitária aos imigrantes venezuelanos que se encontram em Manaus no prazo de 10 dias. O pedido inclui, entre outras medidas, garantia de abrigo e alimentação adequados, água potável, assistência médica e vestuário. Ao Estado do Amazonas e ao município de Manaus, o Ministério Público Federal recomendou que articule entre si e com os órgãos componentes do governo federal as medidas de abrigamento aos imigrantes venezuelanos, em especial aqueles que estão vivendo na rua e em situação de vulnerabilidade, em regime de urgência, com local adequado à cultura indígena Warão. O documento pede também a implementação em 20 dias de uma política sólida de imigração no estado que envolva as 3 esferas do governo, organizações civis e com a participação de representantes dos imigrantes venezuelanos indígenas e não indígenas. O documento pede também à Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal que, com o objetivo de resguardar seus direitos, sua integridade física e psicológica, monitore a entrada de imigrantes venezuelanos no país, em especial de crianças, mulheres e gestantes, fiscalizando e reprimindo a ação de autores de eventuais abusos sexuais, tráfico de órgãos e tráfico de pessoas. O Ministério Público Federal requer ainda o fornecimento de documentação necessária para acesso aos serviços essenciais de cidadania a todos os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Foi recomendado ainda à Fundação Estadual do Índio, à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio de Manaus e ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus que prestem auxílio imediato aos órgãos do governo federal, Estado do Amazonas e município de Manaus, na articulação das medidas de abrigamento e assistência humanitária à saúde, à educação e demais ações, por meio da atuação de indigenistas especializados, antropólogos e profissionais da área de saúde, com experiência no atendimento aos povos indígenas. 6h18 em Manaus. Ao participar da reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, que deliberou investimentos da ordem de 1.052 milhões, o governo federal e o governador Davi Almeida antecipou que a empresa alemã BMW Motors vai injetar 4 milhões de euros na produção de motocicletas aqui no Amazonas. Também participaram da bancada da 267ª reunião do CODAN os secretários de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Jorge Júnior, da Fazenda Francisco Arnóbio Bezerra, a superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Abdala Frache. Aprovados por unanimidade, os 30 projetos alvo de discussão do Conselho devem gerar cerca de 845 novos empregos diretos no estado, além dos indiretos. O Conselho de Administração da Suprema CAS realizou nesta quinta-feira, no Palácio do Setentrião, em Macapá, a 279ª reunião ordinária. Tratou-se de um evento de repercussões históricas para o processo de desenvolvimento da Amazônia, com a aprovação dos 2 primeiros projetos que usufruirão de incentivos do programa Zona Franca Verde, a partir da produção com preponderância de matérias-primas regionais. Outro ponto de destaque foi a retomada da realização de reuniões ordinárias do CAS fora da cidade de Manaus, algo que não ocorria desde junho de 2008. Presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a reunião teve a participação do governador do Amapá, Valdez Góes, do prefeito de Macapá, Clécio Luiz, do superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, Marcelo Pereira, e de parlamentares, representantes de entidades de classe e demais autoridades estaduais e da região. Entre os 25 projetos industriais e de serviços que compuseram a pauta da reunião, sendo 12 de implantação e 13 de atualização, ampliação e diversificação, com previsão de investimentos totais de 146.955 milhões de dólares e mão de obra adicional de 757 empregos. Dia D da campanha de vacinação contra a gripe é neste sábado e apenas 18% se vacinaram até agora. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. A 19ª campanha nacional de vacinação contra a gripe foi aberta no último dia 25 de abril em Manaus. De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de 18% do público-alvo procurou vacinação. O número representa que 74 mil doses foram aplicadas
de um total de 407 mil previstas. Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais, devem ser vacinados os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, as crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, as mulheres com até 45 dias após o parto, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, além de adolescentes e jovens de 12 anos a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A novidade deste ano é a inclusão dos professores das escolas públicas e privadas. Atualmente, as doses são distribuídas em 182 salas de vacinas nas unidades básicas de saúde de Manaus para todos os integrantes do grupo prioritário, ressaltando que 10 unidades de saúde trabalham de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 9 da noite e aos sábados das 8 ao meio-dia. O agendamento da vacinação do grupo prioritário impossibilitado de locomoção pode ser feita no telefone 0800 280 8280. A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral e é um problema de saúde pública no Brasil. A campanha vai até o dia 26 de maio e o dia D será realizado em todo o Brasil e aqui em Manaus também, no dia 13 de maio, onde serão colocados 959 postos de vacinação em toda a cidade. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As notícias de polícia no seu rádio a partir de agora. Pronto socorro 28 de agosto. Plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa apanhou a pauladas, levou 2 pauladas, uma em cada canela. Aconteceu no bairro Nova Vitória. O homem estava roubando e acabou apanhando a pauladas. Acho que mais doeu, que ele gemeu mais, foi 2 pauladas, 2 pernamancadas na canela. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, onde os anjos da vida estão de plantão, recebendo as pessoas que chegam mutiladas, ou de pauladas, ou de facadas, ou de acidente de trânsito, até de tiro, noite e madrugada sim. O homem deu entrada à vítima de facadas pelo corpo. Ele se envolveu em uma briga no bairro Jorge Teixeira. De repente, o seu oponente puxou uma faca. Outra pessoa que estava assistindo a briga dizia: "Olha a faca, João! Olha a faca, João!" O João não ouviu e acabou levando 2 estocadas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde está internado. Vai, não vai? Ele está no bico do urubu. Pronto socorro Platão Araújo, esse também localizado na zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de agressão física que apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que ele é um trabalhador do transporte especial e se meteu a namorar com uma industriária que ele levava de manhã, buscava de tarde, papo pra lá, papo pra cá, aquele negócio de rota. Ai, a minha rota tá boa, não sei o que, micro-ônibus com ar-condicionado, sabe como é que é? Acabou rolando. O marido dela descobriu, deu-lhe um couro no motorista, que deu entrada no Platão Araújo, meio cego de um lado. Se tem algum motorista hoje dirigindo com olho inchado, com óculos escuros, é ele que estava metido com mulher casada e pegou a pisa lá no bairro de São José. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Era tarde de ontem, tudo parecia tranquilo na cidade, até que na rua Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial, um homem foi barbaramente assassinado. Um homem de 36 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 6
17 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, às 14 horas de ontem na rua Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial. 20h30. Bairro Tancredo Neves. Tudo parecia tranquilo no bairro Tancredo Neves, no coração da zona leste da cidade. Na televisão todo mundo estava assistindo a novela. Naquela ocasião, a Cibele dizia: tá mentindo pro Rui que tá grávida. Ritinha não tá nem aí. E o Rui envolvido com 2 mulheres. O Rui gosta de ter amante, por isso tá com a vida toda enrolada. Isso na televisão, porque no bairro Tancredo Neves, um homem estava sendo executado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra morte, dessa vez às 22h40, Avenida Grande Circular 2, no bairro Cidade de Deus. Um homem de 31 anos foi barbaramente executado com 4 tiros na cabeça. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Repito, o crime aconteceu no bairro Cidade de Deus. De manhã, Cidade de Deus. À noite, o capeta passeia pelas ruas. Todo dia é morte, todo dia é desgraça. No bairro Cidade de Deus. Mais uma morte no Cacau Pireira. Mas como tá morrendo gente no Cacau Pireira? Morre gente demais lá pra banda do Cacau. E ontem não foi diferente. 21h30. Um rapaz, melhor dizendo, de apenas 18 anos de idade, foi barbaramente assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse rapaz estava envolvido com o tráfico de drogas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo permanece no local. Nesse momento, tem uma pessoa jogada no asfalto, vítima de acidente de trânsito. Estrada da Ponta Negra, cruzamento com a Avenida Rio Negro, a principal do Santo Agostinho, a Rua do Motel. Bem no cruzamento dessas duas ruas, um acidente, um gravíssimo acidente envolvendo o ônibus da empresa São Pedro e um mototáxi. O mototáxi, infelizmente, morreu na hora. O corpo vai ser transportado daqui a pouquinho para o Instituto Médico Legal. A equipe de perícia técnica científica também já no local, fazendo os primeiros procedimentos desse gravíssimo acidente ocorrido nessa madrugada no bairro de Santo Agostinho, ali na área da estrada da Ponta Negra. O corpo ainda está no local. Nós continuamos acompanhando o caso da morte do pequeno, o Ilvander Diebe Cantuário, de 6 anos de idade, atropelado e morto. O pai dele também está em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Pai e filho vinham em uma bicicleta na estrada, na rodovia Carlos Braga, lá no Iranduba, no quilômetro 2. Pai e filho na bicicleta iam para a igreja, quando uma montana vermelha de placa OAC em alta velocidade atropelou os dois. A criança de 6 anos morreu na hora. O pai continua internado e nós acompanhando e cobrando das autoridades alguma providência, já que o carro foi identificado, a placa do carro foi identificado e o condutor, cadê? Detran, cadê o condutor? Polícia Civil, cadê o condutor assassino? As informações foram de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1641, primeiro sorteio, dezenas 03, 30,
32 34 36 42. Segundo sorteio 01 05 15 28 30 e 43. Prêmios acumulados nas duas faixas. Aqui no concurso 4.380, sorteou as dezenas 26, 35 38 58 e 80. Acumulou. A Time Mania concurso 1030, time do coração foi o Botafogo da Paraíba. Dezenas sorteadas 08 26 35 38 46 52 e 69. A Mega Sena no concurso 1929 sorteou as dezenas 03 10 23 36 43 52. O prêmio acumulou, aqui nós saiu para 45 apostas, cada uma recebe R$29.973,67. 6h37. Esportes. Nesta quinta-feira, Nacional e Rio Negro deixaram oficialmente o G4, a zona de classificação às semifinais do Campeonato Amazonense. A Federação Amazonense de Futebol, FAF, atualizou no site oficial da entidade a tabela de classificação do estadual após a publicação do acórdão da decisão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas, TJD-AM. No caso do Rio Negro, que estava em terceiro colocado no Amazonense com 21 pontos, o time da Praça da Saudade caiu para o sexto e antepenúltimo lugar com 14 pontos depois da atualização na tabela. Em Eldorado do Sul, Iranduba venceu mais uma partida na fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Mesmo não apresentando um bom futebol, as representantes do Amazonas superaram o Grêmio por 1-0, gol de Camila no estádio Hélio Dourado em partida válida pela 11ª rodada da primeira fase. Jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. O São Paulo empatou em casa com o Defensa e Justiça em 1-1. O Danúbio derrotou o Sport por 3-0. O Arsenal Sarandi fez 6-1 no Juan Rich e o Caracas perdeu para o Cerro Porteño 2-1. O Sport se classificou nos pênaltis 4-2 e o São Paulo foi eliminado. Últimas notícias. Com alta de 0,28% no dia, a Bovespa subiu pelo terceiro dia seguido com 67.537,62 pontos. E esse é o maior nível da Bolsa Brasileira desde 22 de fevereiro. Já o dólar chegou à terceira queda seguida com uma baixa de 0,73% e valia ontem 3,144. A Caixa Econômica Federal libera hoje a terceira etapa de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. O lote deve contemplar cerca de 7,6 milhões de trabalhadores, o equivalente a 25% do total, segundo o banco. Todas as agências do banco abrirão 2 horas mais cedo, exclusivamente para esclarecer dúvidas e atender trabalhadores que pretendem sacar os recursos. A Samsung começa a vender hoje no Brasil seus novos smartphones Galaxy S8 e S8+, que custam entre R$4.000 e R$4.400, os maiores preços cobrados pela empresa sul-coreana em todo o mundo. O presidente Michel Temer expressou nesta quinta-feira, por meio de um comunicado, a preocupação do Brasil com a situação da Venezuela e disse que o país está pronto para prestar ajuda humanitária ao país vizinho, que enfrenta uma crise econômica que inclui falta de alimentos e remédios. Temer emitiu a nota após se reunir com Antonieta Lopes e Lilian Tintori, mãe e esposa de Leopoldo Lopes, líder da oposição na Venezuela, que está preso desde 2014. Tribunal do Júri de Taguatinga, Distrito Federal, condenou nesta quinta-feira o ex-dono do Gol, Nenê Constantino, por homicídio qualificado. Na avaliação do júri popular, Nenê encomendou o assassinato de um líder comunitário, Márcio Brito, no ano de 2001. Após 4 dias de julgamento, que totalizou 57 horas, o juiz João Marcos Guimarães Silva leu a sentença por volta de 1h30 desta sexta, 16 anos e 6 meses de prisão. O Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência nacional para a Zika. A decisão foi tomada diante da redução do número de casos da doença e 6 meses depois de a ONU suspender o estado de emergência internacional pelo vírus. O estado de emergência no Brasil começou em novembro de 2015, enquanto Pernambuco e Paraíba sofriam com um surto de casos de microcefalia em bebês. O governo da Bolívia assinou um acordo transicional definitivo com a espanhola
A Albertis para pagar à empresa uma indenização de 23 milhões de dólares pela estatização em 2013 de sua filial Sabsa, que gerenciava os 3 principais aeroportos do país. O governo de Portugal decidiu manter o nível de alta terrorista em moderado após ter ocorrido com normalidade a operação de segurança organizada por conta da visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima, que começa nesta sexta-feira a partir das 9 horas, hora de Brasília. Mais de 6 mil agentes das diferentes forças e serviços de segurança portugueses estão encarregados da segurança durante a visita do Papa Francisco a Fátima por causa do centenário dos aparecimentos da Virgem. Na visita, o Papa também participará das comemorações dos 100 anos das aparições de Fátima e vai canonizar os pastorinhos de Fátima, os irmãos Francisco e Jacinta Marto. O presidente Michel Temer sancionou na tarde de ontem a lei que institui a Identificação Civil Nacional, ICN, criada com o objetivo de unificar os cerca de 22 documentos de identificação usados no Brasil e dificultar a falsificação que anualmente gera prejuízos de 60 bilhões de reais. De acordo com o relator do projeto, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, apenas passaporte e carteira nacional de habilitação não serão substituídos no novo documento. A Promotoria Especializada Anticorrupção, que investiga o caso Odebrecht no Panamá, informou que apreendeu mais de 13 milhões de dólares em contas bancárias. No total, 10 milhões de dólares estão em nome de uma empresa de construção brasileira. 485,212 mil dólares e 10,766 em 2 contas de um gerente da empresa que não foi identificado e 3,2 milhões de dólares em uma conta de valores fixos, disse o Ministério Público em um comunicado onde não deu mais detalhes desses fundos apreendidos no Panamá. Responsável pelas 2 campanhas eleitorais de Dilma Rousseff, o marqueteiro João Santana contou à Procuradoria-Geral da República que a ex-presidente Dilma Rousseff recomendou no fim de 2014 que ele e a esposa dele permanecessem o tempo que pudessem, por cautela, fora do Brasil, por causa da Operação Lava Jato. O publicitário e a mulher dele, Mônica Moura, fecharam um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República para reduzir a pena de prisão. Nesta quinta-feira, Fachin derrubou o sigilo das delações premiadas do casal de marqueteiros. João Santana afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento dos pagamentos por fora feitos à empresa dele no exterior. Segundo Santana, responsável pelas campanhas eleitorais a presidente de Lula em 2006 e 2010 e Dilma Rousseff em 2014, o ex-ministro Antônio Palocci sempre afirmava que as decisões definitivas dependiam da palavra final do chefe. Mônica Moura disse que as campanhas nas quais atuou no exterior renderam pouco mais de 53 milhões de dólares pagos por fora por candidatos e empreiteiras. Em valores atuais, a quantia equivale a aproximadamente 166 milhões de reais. O que recebeu em espécie não contabilizada em campanhas presidenciais em Angola, 20 milhões de dólares, Venezuela, 20 milhões de dólares, Panamá, 11,4 milhões de dólares e El Salvador 2 milhões de dólares. A marqueteira Mônica Moura relatou ainda que pagou 200 mil reais ao publicitário Jefferson Monteiro em 2014 para que ele reativasse o perfil Dilma Bolada nas redes sociais e fizesse postagens favoráveis ao governo petista. A página Dilma Bolada era o principal personagem satírico da ex-presidente Dilma Rousseff e era conhecida por apoiar publicamente de forma descontraída a então presidente e o governo petista. Em 2014, o perfil contava com mais de 1,4 milhões de seguidores. Devem ser divulgados nesta manhã os vídeos com as delações dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, na Operação Lava Jato. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Fachin envia a Moro investigação sobre Caixa 2 na eleição de Dilma. A Folha de São Paulo. Lula sabia de Caixa 2 e dava palavra final do chefe, diz João Santana. O Estado de São Paulo. Ex-marqueteiros do PT falam de e-mail fictício e aviso de Dilma sobre prisões. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Supremo Tribunal Federal julga lei que reserva vagas a negros em concursos. Valor econômico. Petrobras reverte prejuízo e lucra 4,45 bilhões de reais no primeiro trimestre. Estado de Minas. Médica é demitida por suspeita de levar filho menor para auxiliá-la
em cirurgia em BH. Jornal do Comércio no Recife. Defesa de Lula deu informação falsa, dizem procuradores. Advogados rebatem. Fortaleza Diário do Nordeste. Governadores do Nordeste decidem criar Previdência Complementar Regional Unificada. 0 hora Porto Alegre. Itaú, Unibanco compra participação da XP Investimentos por 6,3 bilhões de reais. O Brasil Econômico. Petrobras tem lucro de 4,4 bilhões de reais no primeiro trimestre. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Rodan aponta retomada de investimentos. Em tempo. Governador e prefeito discutem isenção do ICMS. A crítica. Davi propõe pacto para reduzir tarefas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Edson Melo. Paulo Guerra.